Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a difícil decisão, como a gente escolhe se a gente transfere o embrião a fresco, ou seja, estimula a ovulação, funciona, forma o embrião, e o embrião lá no 5º dia, hora que virar blastocisto, já é devolvido no útero, essa transferência a fresco, ou se a gente congela o embrião e no próximo ciclo transfere. Por que não transferir o embrião a fresco, já que ele está lá prontinho? Por que submetê-lo a um congelamento? Primeira coisa, vamos discutir o congelamento. Antigamente, o congelamento era feito de uma maneira, o congelamento lento, que judiava, entre aspas, do embrião. Então, o embrião tinha uma dificuldade na sobrevivência e a taxa de gravidez era muito mais baixa quando se congelava o embrião do que transferência a fresco. Hoje não é mais verdade isso. A transferência do embrião congelado, ela tem uma ótima taxa de gravidez, porque hoje a técnica de congelamento chama-se vitrificação. A vitrificação não judia os embriões e a taxa de gravidez é igual, né? A taxa de sobrevivência do embrião no descongelamento, ela é praticamente intocada, tá bom? Então é uma técnica segura. Mas que armas que a gente usa para escolher que técnica que a gente vai usar? Você vai transferir direto ou você vai congelar? Primeira regra é, hiperestimulou, está produzindo muito folículo, é muito nova, tem muito hormônio circulante, é muito perigoso transferir a fresco. Então essa é a primeira indicação da gente congelar os embriões, esperar todo esse processo esfriar para depois transferir o embrião. Isso aumenta a taxa de sucesso e diminui o risco. Um dos principais riscos da reprodução humana é a síndrome do hiperestímulo ovariano. Quando esse ovário fica grande demais, aumenta alguns riscos do ovário. Tem dor, pode criar ascite, que é líquido dentro da barriga, e um monte de outras causas que podem ser até perigosas à vida, quando a gente expõe a paciente a isso. Em outro caso, não tem risco de hiperestímulo. Por que a gente congela o embrião? Durante a estimulação da ovulação, o endométrio ele pode sofrer porque os níveis suprafisiológicos, ou seja, níveis muito aumentados dos hormônios que a gente está usando e dos hormônios que a paciente produz secundária à nossa estimulação, faz com que o endométrio não fique fisiológico, ou ele avança no seu processo de maturação e ele está avançado demais para a transferência, ou seja, ele não está sincrônico, ele não está sincronizado com o embrião. Isso pode diminuir a chance de implantação. Por isso que a gente, no final, perto da transferência, a gente tem que colher um monte de hormônio para tentar checar isso. Tá? Se a gente tem uma paciente que tem uma resposta, um exemplo, né? Uma paciente que tem uma resposta mediana, sem exagero, 8, 9, 10 óvulos, formou bastante embrião, né? Pelo menos 2 embriões, um para transferir, outro para congelar, e os hormônios estão ideais para transferência. Não imagino por que não transferir o embrião. A gente vai ter um embrião para transferir dessa maneira, pensando nessa estratégia, temos outro embrião para congelar, e a taxa de gravidez vai ser muito semelhante entre os dois procedimentos. Então, é uma boa opção transferir a fresco nesse caso. Tem alguns casos que a gente obrigatoriamente vai ter que congelar sem razão pelo ciclo. Quando a paciente, por exemplo, quer biopsiar o embrião, a gente congela o embrião nesse momento. O resultado da biópsia demora. Tem alguns casos de falha de implantação ou algumas patologias endometriais que a gente vai fazer aquele teste de receptividade endometrial. Aí tem que congelar para depois programar a transferência conforme o teste de receptividade endometrial nos disser o momento certo. Então é outra razão para congelar. Então na prática, a maioria dos casos acabam sendo congelados e transferidos depois, ou porque hiperestimulou, ou porque biopsiou, ou porque o endométrio não ficou bom, ou porque a progesterona se elevou no final do ciclo. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem uma porcentagem maior das pacientes congelando o embrião do que transferindo a fresco. Mas nesses casos que eu disse a vocês, não transferir a fresco, eu acho que é um exagero, né, de conduta e da técnica. Acho que a gente pode sim transferir a fresco, é uma boa opção, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido essa diferença. Às vezes os pacientes têm um pouco de dificuldade de entender por que está gerando a nossa conduta de congelar ou transferir a fresco. Tchau, tchau!